Fala comigo, tudo bem? Felipe Gibran aqui. Mais uma manhã do nosso devocional antifundamentalista. Um trecho do Evangelho que eu leio com vocês e a gente comenta juntas e juntos. De segunda, terça, quinta e sexta, às 8 da manhã. Estou aqui com vocês com esse devocional antifundamentalista. São comentários bíblicos que eu faço assim de maneira nada conservador sobre trechos da Bíblia e fico feliz que você esteja acompanhando aqui comigo. Hoje eu vou ler Mateus capítulo 15, do versículo 21 ao versículo 28. Mas para você que está aqui, já peço logo, se inscreva nesse canal, ative o sininho, senta o dedão aí no like. Depois dos vídeos, né, depois que você vê, fala nos comentários, deixa sua dúvida, deixa sua pergunta, fala, olha, eu entendi isso, concordo com isso, não concordo com aquilo. Eu vou responder, né, comentário por comentário, vou tirando as dúvidas ali, para a gente ir caminhando aqui nessa lógica desse canal do YouTube e dessa proposta libertadora da radicalidade do evangelho que eu tenho falado aqui. Radicalidade é ir ao radical, ir ao núcleo, ir ao centro, ir à coisa mais importante do evangelho, e é o que eu tenho proposto aqui para vocês. Então vamos lá ler Mateus 15, a partir do versículo 21. Vou partilhar com vocês aqui a minha tela. Beleza, vou sair daqui. Ótimo. E a gente vai ler esse texto. Jesus saiu daí e foi para a região de Tiro e Sidônia. Nisso, uma mulher cananeia que morava nessa região gritou para Jesus: Senhor, filho de Davi, tem piedade de mim. Minha filha está sendo cruelmente atormentada por um demônio. Mas Jesus nem lhe deu resposta. Então os discípulos se aproximaram e pediram: Manda embora essa mulher, porque ela vem gritando atrás de nós. Jesus respondeu: Eu fui mandado somente para as ovelhas perdidas do povo de Israel. Mas a mulher, aproximando-se, ajoelhou-se diante dele e começou a implorar: Senhor, ajuda-me. Jesus lhe disse: Não está certo tirar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. A mulher disse: Sim, senhor, é verdade, mas também os cachorrinhos comem as migalhas que caem da mesa dos seus donos. Diante disso, Jesus lhe disse: Mulher, é grande a sua fé, esteja feito como você quer. E desse momento, a filha dela ficou curada. Esse é o texto. Como sempre, eu falo com vocês. Isso aqui é só uma provocação, né? É só uma leitura, é só o meu comentário que é só um comentário sobre os evangelhos, não é colocando as palavras finais, não encerrando o assunto, muito menos definindo o que que é, porque tem muitas maneiras diferentes da gente pensar esse texto, tá bom? Mas hoje, em específico, eu vou pensar esse texto a partir da lógica que eu passo a falar para vocês agora. Então, Jesus quer anunciar o amor universal do Pai. Universal não apenas pela extensão, de ser em todos os lugares, mas também pela qualidade desse amor para todas as pessoas. Porém, o tempo todo Jesus encontra muita resistência. Essa resistência, principalmente, ele encontra no povo, lá no povo judeu, mas também muito entre os discípulos. Entre os, a ideia da supremacia de Israel é muito forte, né? Então, Jesus está o tempo todo tentando dizer isso de maneira diferente. E aqui no capítulo 15 é uma maneira muito importante de abordar isso. Jesus está falando disso. Só que acontece um pouquinho antes, ao Jesus dizer, um pouquinho antes desse capítulo, capítulos anteriores, quando Jesus desafia o livro de Levítico, né? Porque Jesus vai falar que o que contamina não é o que entra pela boca da pessoa, mas o que sai. Ele está contrariando o livro de Levítico, dizendo que o livro de Levítico vai dizer qual que é o alimento que é puro, qual que é o impuro. Jesus está falando, não. Grande bobagem. Não é um alimento que é puro o que é o impuro. O que contamina não é o que entra pela boca, mas é o que está dentro da pessoa, né? O que sai. Essa perseguição de Jesus foi tão grande, mas tão grande, as pessoas ficaram tão nervosas com ele destruindo o livro de Levítico, que Jesus teve que fugir. Então, o que está acontecendo aqui é isso, é o exílio de Jesus. Leia
No Mateus capítulo 15, Jesus está fugindo para o exterior. Jesus está saindo de Israel. O evangelho aqui está apresentando para nós Jesus encontrando com a mulher cananeia. E o texto começa falando, quando Jesus foi para a região de Sírio e de Tiro e de Sidônia, ou seja, Jesus está fugindo para o território pagão. Por quê? Porque lá em Israel, os judeus estão perseguindo ele muito. Então Jesus está exilando-se. Então, no exílio, para esperar a poeira baixar, né? Então, a população pagã é que vai acolher Jesus. A população que é desprezada, que Israel quer subjugar. Então, uma mulher cananeia, vindo daquela região, pôs-se gritar: Jesus, filho de Davi. A tradução aqui é o Kiri Eilis. Kiri. Como é que é o nome dessa palavra? Eleison. Kiri Eleison. Isso, que é Senhor piedade. Kiri Eleison. Senhor, tenha piedade. Senhor, filho de Davi. É isso que ela está gritando aqui. E é uma mulher pagã que não conhece Jesus, que está distante, grita para ele disso. Porque quem não conhece Jesus, grita filho de Davi. Quem não conhece quem Jesus é, grita Senhor, filho de Davi. Igual os cegos. Os cegos se dirigem a Jesus como Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, tem piedade de mim. Igualzinho essa mulher cananeia. Senhor, filho de Davi. Por quê? Porque os cegos também nunca viram Jesus. Não conhecem. Os pagãos, como essa mulher cananeia, não conhecem Jesus, não sabem quem é Jesus, e os cegos também não viram Jesus. Por isso eles gritam Jesus, filho de Davi. Porque o filho de Davi, ou seja, filho não é uma questão de paternidade biológica, é uma questão de Jesus, aquele que se assemelha com as ações de Davi, não é Jesus Cristo. Filho de Davi significa o Messias guerreiro, com violência, que vai inaugurar o reino de Deus para dominar o povo pagão. Esse não é Jesus. Por isso que quem grita filho de Davi são os cegos. Quem grita filho de Davi é o pagão que não conhece, que não sabe, que está distante dele. Então, a mulher está gritando, filho de Davi, a minha filha está atormentada cruelmente por um demônio. Mas Jesus não responde ela. Jesus continua andando. Jesus ignora. Como é que Jesus vai ignorar o grito da mulher? Porque ela se dirigiu com Jesus como filho de Davi. Esse aqui não é um texto crônico, não é uma narrativa. Isso aqui é um texto teológico. Tem uma catequese, tem uma pedagogia aqui. Então, o autor quer dizer para nós que Jesus não está disposto a responder, a assumir uma personalidade de filho de Davi. Né? Então, o que está acontecendo aqui? Os discípulos ouvem ele, aproximam-se de Jesus, ouvem ela, aproximam de Jesus e falam assim, manda essa mulher embora, ela está gritando atrás de nós, está passando vergonha. A mesma fala que eles disseram para as multidões, manda essa multidão embora. E aí, por quê? Porque os discípulos não toleram proximidade de quem pede socorro. O discípulo não tolera a proximidade dos pagãos. O discípulo não tolera a proximidade da multidão que era empobrecida. Aí Jesus passa a responder os discípulos para mudar a mentalidade dos discípulos. Jesus quer fazer eles entender que o amor de Deus é universal. Está em todos os lugares, para todas as pessoas, não só para os judeus. Aí olha o diálogo que Jesus começa falando. Jesus começa falando imbuído da mentalidade dos discípulos, para eles se identificarem e entender o que Jesus está falando. Aí Jesus diz, eu fui enviado somente às ovelhas perdidas da casa de Israel. Esse é o Messias, filho de Davi, que veio para a casa de Israel, inaugurar o reino e subjugar os pagãos. Então Jesus responde igualzinho a mulher está chamando ele, igualzinho os discípulos tinham a expectativa. Mas a mulher, aproximando, ela se prostra diante de Jesus e implora, Senhor, socorre-me. Já é diferente, já não é mais filho de Davi. Aí, ela já não dirige mais Jesus chamando filho de Davi. Reconhece ele como Senhor, mas ainda pede socorro. Então, a gente precisa de dar um passo a mais para conhecer o amor de Deus. Aí Jesus diz assim para ela, não fica bem tirar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. Cachorrinho aqui não é filhote de cachorro, não. Cachorrinho é o cão de estimação, que ficava dentro de casa. E também, cachorrinho,
era um apelido pejorativo que o povo de Israel dava para os pagãos, chamava eles de cachorro. Com essas palavras, não é bom que tire o pão da casa de Israel para dar para os cachorrinhos. Jesus está preparando os discípulos para eles entenderem que partilhar o pão com os pagãos faz parte da chamada de Jesus e do trabalho de Deus. Então, Jesus compartilhou o pão com o povo de Israel e agora ele vai levar os discípulos a compartilhar o pão com os pagãos. Só que os discípulos não estão nem aí, os discípulos não estão nem aí para pagão. Eles se sentem seres superiores, acham que os pagãos são inferiores, são impuros. E aí, Jesus vai mostrar o crescimento, ou Jesus vai mostrar a fé dessa mulher. É isso que o evangelista quer mostrar. Os discípulos não têm fé. Inclusive, Jesus tinha acabado de falar com Pedro, homem de pequena fé. Mas quem tem fé? Os pagãos. Quem tem fé? A mulher cananeia. Quem é a mulher de grande fé? A cananeia. Quem é o homem de pequena fé? O discípulo de Jesus, o Pedro, o judeu. Quem é a mulher de grande fé? A mulher cananeia pagã. Aí Jesus fala, é verdade. Aí ela fala para Jesus, é verdade, mas os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa. A mulher compreende que a compaixão, que o amor vai além das divisões raciais, étnicas, religiosas, quaisquer que sejam. E Jesus fala, exatamente, mulher, grande é a tua fé. Jesus está dizendo para os discípulos assim, você é maior que esses discípulos inteiros. Jesus nunca disse para um israelita, Jesus nunca disse para um judeu que a fé dele era grande, ou que a fé dele era boa, ou que a fé dele era legal. Pelo contrário. O único momento que Jesus elogia a fé são pagãos. Ele elogia o centurião e agora ele está elogiando a mulher cananeia. Aí Jesus diz, seja feito o que você quer. Naquele momento a filha ficou curada. Jesus não expulsou nenhum demônio. A fé da mulher expulsa o demônio. Por quê? Porque a figura do demônio aqui é o preconceito religioso. O que está destruindo a vida, a nova vida, a vida da filha, né? Filho significa a nova vida, a nova existência, o futuro. O que está destruindo, como um demônio que atormenta desgraçadamente o futuro, é o pensamento religioso de achar que só Israel tem direito a Deus. Então, quando essa mulher tem fé, esse demônio ele vai embora. Então, é uma figura teológica. Então, o evangelista aqui, ele está querendo nos educar, nós, enquanto comunidade cristã, a nos abrir, a compreender que não existe eleitos no reino de Deus, que não existe escolhidos no reino de Deus, que não é você que aceita o reino de Deus, que o reino de Deus é um lugar de paz, alegria e justiça para todas as pessoas, que a gente tem que amar todo mundo, indiferente da crença, da raça, do gênero, indiferente da geografia. Quem se acha superior ao outro é aquele que vê Jesus como filho de Davi. Mas quem está disposto a amar toda a humanidade é aquele que compreendeu que Jesus é o Filho de Deus e que Deus é o Pai. E que se Ele é o Pai, todos nós somos irmãos e irmãs. Esse negócio parece bobagem, mas na vida prática da gente, isso é cruel demais. Você acorda e você tem uma entrevista de emprego e você fala assim, não, o emprego é meu porque eu sou filho de Deus, porque eu vou na igreja todo domingo, o Senhor vai me dar essa vaga. E foda-se o outro. Como se o outro também não merecesse o favor de Deus. Entende a lógica que nós estamos dizendo aqui? Nós nos tornamos competidores e não colaboradores. A fé cristã não é competição, a fé cristã é colaborativa. Você acorda de manhã cedo, você nem dá bom dia para o seu vizinho, você nem sabe quem é que mora na porta da frente, você sai correndo, por quê? Porque você tem que entrar num carro, porque você tem que entrar num ônibus, porque senão o trânsito fica pior, e aí vai correndo aquela disputa, sem ver, uma disputa inconsciente, mas é uma disputa. Eu tenho que chegar mais cedo, porque se eu não chegar, eu chego atrasado, por conta do trânsito, disso e aquilo que eu tenho que fazer, que eu tenho que produzir. No fundo, nós estamos competindo uns com os outros. E você acha que Deus vai abençoar a sua competição porque você tem propósito com Ele. Porque Ele tem compromisso com você, porque você tem compromisso com Ele. A religião dos eleitos. A religião dos escolhidos.
Deus vai salvar você, vai salvar sua filha, mas vai matar todos os filhos dessas crianças palestinas que estão lá no Oriente Médio, porque Deus ama você. Os palestinos que se lasquem. Essa é a religião que Jesus está tentando destruir aqui na cabeça dos discípulos. E 2025 anos depois, a gente ainda não destruiu. A gente acha que a gente é especial, porque a gente é evangélico, porque por causa disso, porque eu fiz a campanha, porque daquilo, porque Deus. Irmão, irmã, o amor de Deus ele é universal, em todos os lugares e para todas as pessoas. Se existe algum lugar que não está tendo amor, é porque nós estamos falhando. Porque a única maneira de Deus amar é através de você e através de mim. Se as crianças palestinas estão morrendo, não é porque Deus não está lá, é porque você e eu não estamos fazendo nada. É isso que nós temos que começar a entender. Né? Os cachorrinhos comem das migalhas das mesas. O que Jesus está falando é, tá, pode até ser que em algum momento você entendeu que a fé era só para você de Israel, só que agora é para todo mundo. Até os cachorrinhos vão comer. O amor é universal. E amor, ou a espiritualidade, qual que é essa espiritualidade? Qual que é esse amor? A fé vivida como compromisso com a vida, como diria o padre Reginaldo Veloso, lá de Recife. A fé é esse amor. Desculpa, gente, ainda estou muito gripado. A fé é esse amor que é o compromisso inarredável com a vida. O compromisso inarredável com o direito de todas as pessoas. É sobre isso que Jesus está nos dizendo, é sobre isso que ele está falando. Isso não é só para os crentes, isso não é só para os cristãos, isso é para a humanidade. Se Deus tem uma igreja, essa igreja chama humanidade. Se Deus escolheu alguém, ele escolheu a humanidade. E é isso que nós precisamos de pensar. Olha, vem fazer parte do meu grupo de conteúdo exclusivo, www.apoia.se/Gibran. Primeiro, você vai contribuir com o meu trabalho e com o meu ministério. É uma maneira de fazer com que eu continue produzindo conteúdo aqui. Uma maneira de me ajudar a fazer as pesquisas, a comprar livro, a pagar a vida. Depois, você vai receber todos os dias pela manhã um áudio de até 2 minutos, um áudio devocional, né, te ajudando a ter uma inspiração para o dia a partir da lógica do Espírito Santo. E depois, uma vez por mês, dependendo do grupo de conteúdo exclusivo que você comprar, você vai poder participar de um aulão exclusivo comigo, uma aula de estudo bíblico. Inclusive, a próxima é segunda-feira agora. Segunda-feira, dia 26 de maio de 2025. Você vai poder participar dessa aula comigo. Na aula você tira dúvida, você pergunta, a gente vai falando de maneira bem interativa, participando dessa aula. Estaremos juntos de volta no Devocional Antifundamentalista. Segunda-feira, às 8 da manhã. Aquele abraço simples, mas revolucionário. Falou, valeu.